especialistas BIM, e a gente precisa pensar fora da caixa do BIM pelo BIM. E a gente precisa ser vendedor nesses momentos que a gente leva a palavra do BIM. Segundo conceito, né? Segundo mandamento, a especialização BIM é uma jornada solitária. Vocês vão perceber que, à medida que vocês avançam, vocês têm poucos pares ali no dia a dia de vocês, e depende muito de ti para aprender. Não somente para aprender, mas para criar as oportunidades que vocês vão criando ao longo da tua jornada, né? E fazer o ambiente usar. Então é uma batalha de aprendizado, de aplicação e de manutenção do BIM no projeto que vocês estejam, né? Na implementação BIM que vocês estejam, seja qual for o nível que vocês estão na jornada. Você só precisa ser o cara chato. Você tem que aceitar que você vai ser o cara chato do BIM. Se você não for o cara chato, você não vai conseguir implementar de fato. Você precisa ser um cara que vai estar ali provocando discussões, porque muito das discussões que vão gerar, né, o uso do BIM são não aceitar a forma como é feito o projeto, né? Aí vocês vão descobrir os benefícios que o BIM tem ao longo da jornada e vão provocar aquela situação atual. O quarto item tem a ver com isso também, né? O quarto conceito é: você será culpado pelos clashes a todo momento. Vocês vão perceber na jornada, e quem já está na jornada também vão perceber que quando a gente abre uma issue, né, abre um clash para os projetistas, a gente é culpado porque a gente levou, né, deixou claro que tem problema o projeto. Na verdade, a gente só está lá mostrando que sempre foi problema. Então a gente, no primeiro momento, vai ter que abrir os clashes, mas qual que é o ponto, né, de atenção e qual que é o objetivo macro? É evitar clashes. Então eu vou passar aqui também algumas formas de evitarmos clashes dos projetos, através de um processo de evitar que o clash ocorra, né? Não uma detecção, uma verificação dos clashes. Quinto conceito, a coordenação BIM é um jogo que você ganha por etapas. A gente viu ontem que você não vai sair de cara coordenando o projeto, você precisa trilhar um caminho, né, para você sentir o operacional, mexendo com as ferramentas, avançando na coordenação até você atingir níveis mais estratégicos dentro da empresa, né? Poder ser mentor e liderar implementações BIM. O como e o porquê são mais importantes do que o que, né? Porque quando a gente fala do que, a gente fala no estado presente, aquilo que está posto ali no projeto, no estado daquele contratante, daquele cliente. E o como é os problemas que estão acontecendo. Então você precisa questionar o estado atual, né, através do como, e o porquê é o benefício que você vai gerar, o estado futuro. Qual que é a promessa, qual que é o objetivo de transformação daquele cliente. Sétimo, produza desequilíbrio. Você precisa, em alguns momentos, forçar ali as tuas atividades. No dia a dia a gente sabe que a gente sofre muito com entregas de projeto, né? Mas você vai precisar procurar o desequilíbrio para ter alguns benefícios e você conseguir mostrar valor no primeiro momento. Vocês devem lembrar que eu comentei lá atrás, em algum momento da minha trajetória, eu precisei estender muito horário para desenvolver biblioteca de projeto, né, de componentes no Revit, para poder desenvolver um primeiro piloto e mostrar o benefício do BIM. Então, sem desequilíbrio, você acaba não conseguindo ter força, né, para mostrar os benefícios. E, encerrando a filosofia do projeto BIM consultivo, mostre valor primeiro. Está relacionado a esse produz desequilíbrio. Você produz desequilíbrio para mostrar valor primeiro. O cliente está sempre no centro das decisões. E você, especialista, né, BIM, precisa desenvolver as melhores experiências para ele. Então, sem mostrar valor logo, sem esperar um plano de implementação ter benefícios, esperar muito tempo para sentir os benefícios, é difícil, né? Então, tudo se resume a mostrar valor, mostre valor de novo e busque sempre mostrar valor sempre que você estiver relacionado à trajetória de coordenação BIM. E agora, entrando no macro, né, do plano, claro e detalhado que a gente vai entrar hoje, o método SPIN RPCE, ele se divide em 8 siglas, né, 8 palavrinhas que a gente viu aí ontem, né, na aula de hoje. E ele é dividido, essas 8 letrinhas, elas ocupam 4 fases dentro da jornada do coordenador BIM consultivo. A primeira fase
a gente desenvolve muito a mentalidade do especialista, né? A gente se desenvolve com uma mentalidade consultiva, né? Não esperar as coisas acontecerem e estar ali consultando sempre o contratante. A gente alinha as necessidades do cliente depois, né? Então, já com essa visão, a gente consegue olhar os problemas e apontar soluções. Então, a importância da jornada ser bem feita, na experiência da jornada. E aí a gente entra na fase 2, 3 e 4, em que a gente entra na fase do RPCE, que é a fase do requisito, da produção, da checagem e da entrega do modelo BIM. Então a gente vai entrar agora, nesse exato momento, a gente vai mergulhar de cabeça nessas 4 fases. Vamos ao plano, então. A primeira delas é a fase 1, que a gente passa no levantamento das necessidades da organização. Esse conceito do SPIN, ele é um conceito técnico de venda, mas ele é muito alinhado aos fluxos de gestão da informação que a própria ISO 19650 traz, normas aí de gestão da informação que a gente vem ao longo dos últimos anos olhando. Muitos editais, planos de contratação já trazem esse conceito de primeiro a gente levanta as necessidades, entende quais são os problemas macro, né, os problemas fundamentais que a gente quer resolver com aquele projeto. Na verdade, o projeto é assim, né? A gente só faz projeto para resolver problema. O BIM está aí para ser um meio para a gente entregar um projeto, de fato. Então, nessa primeira fase, a gente vai se tornar um coordenador BIM consultivo. É a mentalidade que a gente vai abrir aqui, nesse primeiro momento. A gente fala de BIM como um output dessa fase, mas o primeiro contato é muito a mentalidade que a gente vai desenvolver. A gente vai alinhar as necessidades do cliente e entregar um produto, uma solução que é o BIM. O que é o S, né? O S é a situação do cliente naquele momento. Eu vou dar um exemplo aqui, né? No início do ano eu estive presencialmente, participei ao longo de alguns meses de um projeto no interior de Minas. Até tem uma turma que está aqui que participou, provavelmente do projeto também, deve saber qual projeto que eu estou falando. Mas eu trago aqui um exemplo de que quando eu cheguei nesse projeto, um contratante, né, que eu atuei como um consultor BIM dessa empresa, né, dessa empresa de engenharia que estava tocando o projeto, né, a primeira coisa que o contratante me falou não foi: eu quero implementar o BIM, eu quero entregar melhor os meus projetos, eu quero resolver a informação que eu tenho nos modelos. Ele não falou isso. Ele falou uma coisa que não tem nada a ver no primeiro momento ao BIM. Ele só me pediu 2 coisas. Eu quero que o BIM traga atração e eu quero que o BIM traga qualidade para o projeto. Então, como o contratante ele é muitas vezes leigo, e aí você também no teu contexto, provavelmente você está lidando com contratantes, clientes que são leigos em BIM, né? Você precisa falar a língua do contratante. E é esse passo inicial que a gente dá dentro do método SPIN. A gente fala com ele na linguagem que ele tem. Então, eu trago aqui outros exemplos, né? Perguntas que a gente faz nessa fase. Quais ferramentas são usadas para gerenciar e compartilhar a informação do projeto? Qual que é o processo de compatibilização que vocês têm hoje dentro do processo de projeto de fato? E aí a gente avança para o problema. Dentro do problema, a gente avança fazendo perguntas para captar as necessidades mais implícitas ali, aquelas necessidades que ele ainda não sabe, né? A gente vai buscar essas necessidades que ele ainda não sabe. Vai enxergar dores que o cliente muitas vezes não percebe que tem. Eu trago de novo aquele exemplo lá daquela experiência recente que eu tive, em que a primeira semana que eu estive no contratante, lá junto do cliente, foi justamente entender aonde que ele tinha recorrência em dores, né? Na primeira semana a gente já sente quais são as dores. Se a equipe de projeto não acessa o CDE como deveria, não troca informação dentro de um CDE. Então, nesse momento, você capta, né? E quando a gente está presencial, a gente sente mais ainda do que, muitas vezes, no remoto, né? No online. Então, o mesmo exemplo que eu trouxe aqui, né? Você está satisfeito com o investimento feito em um CDE? E o cliente tinha um CDE, mas o investimento que eles tinham feito era subutilizado. E a gente fala de CDE, a gente fala de membros, né, de usuários dentro do CDE. Então, cada usuário tem um custo. Então, a gente começa a captar problemas que ele muitas vezes não sabe que ele tem. Na linha da compatibilização, quais são as maiores dificuldades para resolver de fato as incompatibilidades que estão indo para a obra, né?
ainda na fase de projeto. Quais são as dificuldades que se tem? Não está sendo feito verificação de interferências, não está sendo compartilhado o modelo com frequência para ver esses erros, né, que vão acontecendo. E a gente, com essas perguntas de problemas, né, a gente implica esses problemas que a gente descobre. Então a gente começa a mostrar gravidade no problema. Então isso aqui é um processo de venda, né, que a gente estuda lá e entende esse processo, mas ele cabe muito num processo muito também da minha trajetória, assim, e o sucesso que eu tive, né, a forma que eu me destacava era fazendo esses tipos de perguntas, né. Dentro do método eu trago isso de uma forma procedimentada, né. O exemplo do CDE, quanto de prejuízo aquele contratante tinha com a subutilização do CDE? E ele estava pagando, além disso, um GED, né, um gestor eletrônico de documento. Então ele pagava 2 vezes e usava 1. Então essa gravidade aí ela foi sentida em algumas perguntas, a gente já descobre, o cliente descobre. Na verdade, o que é que o cliente descobre, né? A gente só faz perguntas nesse momento. A questão da compatibilização de erros que estavam indo para a obra, né? Seja na documentação, seja no modelo. O custo que estava sendo verificado em retrabalhos era aceitável, porque muitos documentos iam para a obra, né? Iam para a fase de construção, porque o projeto estava acontecendo, a execução já estava acontecendo. Muitos retrabalhos eram detectados. Então, esse custo do retrabalho era sentido, mas ele não era falado, né? Ele não era percebido quais eram as causas. E nesse momento você é consultivo para mostrar a gravidade desse problema. E aí a gente entra numa etapa que agora a gente tem condições de vincular esse problema e essa implicação à necessidade da solução, que é o BIM. Então, nesse momento aqui, a gente faz o cliente perceber, na verdade, que a solução está com você enquanto consultor, seja você o consultor, ou você é um coordenador, ainda está lá dentro do projeto coordenando as equipes, né? Você mostra para ele o quanto você entende da solução e como aqueles benefícios que o BIM tem vão resolver aquela solução. Então, seguindo naquele exemplo e fechando aqui os exemplos que eu dei, né? Sobre o CDE. Como centralizar as informações no único ambiente pode ajudar a sua empresa a crescer dentro do projeto, melhorar os índices do projeto. Sobre a compatibilização. É importante confiar na equipe e nos processos para evitar que os erros cheguem em obra. Vocês lembrarem, quem participou da aula ontem, né? Quais eram os problemas internos, né, que a gente tem que focar neles, né? Muitas vezes a compatibilização ela é relacionada à confiança mesmo na equipe e nos processos, e o BIM entrega a confiança a partir do momento que a gente faz a verificação de interferência e deixa de levar problema para a obra, né? Só sair aqui da parte de baixo, voltar aqui no tela dividida. E o que são os benefícios do BIM? E aí, a partir desse momento, a gente embarca de fato no BIM, naquele processo que a gente conhece no dia a dia, né? Os benefícios do BIM eles são sentidos diretamente aos usos do modelo, ou os usos do BIM, como é conhecido também, em que, a partir de cada benefício, né, que é proposto naquela solução, a gente sempre vincula um uso do modelo. Então, quando a gente entrar aqui na questão do BEP e a gente falar de usos do BIM, em que a gente especifica no BEP, esse uso que está lá, ele está lá por um motivo, né? Ele está lá porque a gente vinculou aquele uso a uma dor, a um problema que o contratante tem, que o nosso cliente tem. Então aqui a gente tem o sentido de todo esse processo que a gente fez até agora. É fazer um uso ficar evidente para o cliente e aí começar a recitar informação a partir daqueles usos do modelo. E aí você deve estar pensando, mas hoje eu faço modelagem autoral, eu já extraio quantitativo, documentação do modelo, mas o que eu coloco aqui um disclaimer é que, de fato, você só vai precisar ser bom em alguns usos do modelo. Eu não sou bom em mais de 5, que eu posso dizer eu sou bom mesmo nesses usos, né? É meia dúzia de usos que você vai ser bom durante toda a jornada, e você vai se especializar nele, e você vai estar em um meio que você se especializa naquele uso, né? Seja planejamento de construção, fazer um 4D, por exemplo, no Navisworks, né? Você vai ser um especialista naquele uso do modelo. Verificação de interferência, o coordenador BIM, por essência, precisa coordenar
saber coordenar, fazer verificação de interferências. Então, aquele uso já é uma carta que você tem, né, no teu repertório. E os benefícios são esses que a gente falou bastante ontem, né, e também agora nesse momento inicial, que é o que o cliente espera, né, são os benefícios que ele espera. Para fechar essa parte do SPIN, as competências é algo que a gente vê lá dentro do projeto BIM consultivo, que está vinculado aos usos, que está vinculado aos benefícios, que são as competências individuais. Quando a gente está naquela jornada que a gente viu ontem lá de passo a passo, né, a gente vai evoluindo, a gente começa a colecionar competências e a gente mesmo sente quais são as competências que a gente domina, né, que a gente tem mais. Não estou falando só de parte mais do soft skill, do hard skill, né? Eu estou falando de traços mais até pessoais, né, do soft skill, ali teu mesmo. E aí isso é bem tratado em alguns manuais que a gente tem, eu vou deixar até os links de referência aqui para vocês, se quiserem acessar depois, em que a gente vê claramente, assim, é como se a gente tivesse um passo a passo da jornada para se eu quero ser um modelador, se eu quero ser um coordenador, eu sei quais são os traços, as competências mínimas que eu preciso ter. Você não vai dominar todas as competências, mas é um bom guia para vocês olharem e realizarem um mapa mental de vocês para construir aquela competência, né? Dentro do método eu abro isso com mais detalhe, a gente tem acesso a isso no detalhe de cada fase da jornada. E aí a gente encerra aqui essa mentalidade consultiva, a fase 1 está concluída, e agora a gente entra no fluxo RPCE, que é o fluxo mais duro, mais técnico do BIM. Sempre que a gente entra nesse fluxo aqui, a gente precisa dividir as atividades que são do contratante e as atividades que são do contratado. Muitas vezes a gente vai ser o contratante do projeto, muitas vezes a gente vai ser o contratado, na maioria das vezes a gente vai ser o contratado, né? E a gente sempre olha para esse fluxo aqui. Esse fluxo vem lá dos padrões abertos, né, do OpenBIM, e a ISO 19650 também trata desses fluxos aqui. Então, lembrando aqui, né, a gente falou até aqui da necessidade que a gente tem dentro do projeto, e agora a gente entra na requisição, na produção, na checagem para validação e entrega das informações. O que a gente fala dentro do método, tem essas siglas todas que estão aqui, são padrões abertos que a Building Smart traz, mas eu trago aqui dentro do método somente dois, o IFC e o BCF. São os padrões mais comuns, né? São a porta de entrada que a gente tem quando a gente trilha uma jornada de coordenação em BIM. O IFC e o BCF. Isso é o que está mais disseminado e o que a gente tem mais competência de fazer. Claro, tem muita gente que já domina IDS, né, para requisitar a informação, mas eu não trago isso dentro do método, porque eu não tenho experiência suficiente para ensinar vocês dentro do método isso também. As ferramentas, aí, talvez esse seja o slide mais visual e que esteja mais concreto, né, na cabeça de vocês agora, que é as ferramentas que a gente vai ter lá dentro do método, né? A gente vai utilizar Revit, Navisworks Manager. A gente vai abrir, talvez o principal, né, das ferramentas é um CDE. No caso, lá dentro do método do projeto, eu mostro, né, ensino a trabalhar com o ACC da Autodesk, que é um dos principais que se tem no mercado. A gente vai abrir todos esses outros softwares aqui, né, o Planary para fazer BEP, fazer requisição de informação, estruturar o LOI da informação do projeto lá dentro, PCF Manager, e softwares aqui que não são BIM, né, são no BIM. A gente vai abrir Notion. Eu particularmente uso muito o Notion para fazer organização de ideias, de atividades, e em muitos momentos é importante você, dentro da tua coordenação BIM, utilizar. O Notion é uma opção, tem outras várias que podem ser utilizadas. Eu vou ensinar dentro do método Notion. E aí, para fazer cronograma, para a gente planejar, né, nosso fluxo de projeto, a gente vai usar plataformas que são gratuitas, né, são livres, né? Power BI, também para fazer dashboard, então a gente integra as informações do modelo com Power BI para fazer gestão da informação, gestão visual da informação. E o Excel, como sempre, é o melhor software BIM de todos, né? É o Excel. Então a gente não poderia de utilizar o Excel dentro do método também. Como que a gente requisita a informação, então? Nesse momento a gente vai ser um coordenador BIM mais estratégico, né? Que a gente vai requisitar a informação que vai ser produzida.
E antes de entrar na requisição da informação, eu preciso só fazer um parêntese aqui para dar sentido por que é escopo e por que é requisito. São coisas bem diferentes e que nessa fase da requisição é preciso ter clareza para não gerar confusão. O escopo é o que delimita, é um container que delimita o que está dentro e o que está fora do projeto. Então é escopo. Então a gente, enquanto um coordenador BIM, a gente precisa ter clareza do escopo do projeto. E a gente tem sempre do nosso lado o gerente do projeto, que muitas vezes conhece BIM, muitas vezes não conhece, mas é alguém que é o responsável pelo escopo, pelo controle do escopo, né? Então a gente vai estar sempre colado com o gerente do projeto. O requisito é o detalhamento do que o produto deve fazer. Então a gente tem os requisitos funcionais ali do projeto, requisitos de processo, requisitos de operação, de manutenção, aí a gente entra na questão do comissionamento para entrega, enfim, para manutenção futura, gestão do ativo, né? Então são coisas bem diferentes. Então a gente tem lá no topo da pirâmide o escopo e lá na base da pirâmide os requisitos. No nível mais alto do escopo, né, a gente está no nível mais generalista e a gente desce para a base da pirâmide com os requisitos. E é aqui que a gente entra no requisito da informação. Essa figura que eu trouxe aqui, ela é uma figura que está lá na norma ISO 19650. Não sei se todos abriram a norma já, ela está disponível, né? Se você é membro do CREA, do CAL, você tem acesso às normas, e lá dentro do método do projeto a gente abre também a norma e entende ela, o que é necessário entender nesse momento, né? Do requisito. E ela fala de justamente o que a gente viu até então, né? Muito na aula de ontem, do problema. Então a gente inicia com um processo de vincular o problema a ser resolvido, e a gente começa a ver os conceitos mais do negócio, né? Necessidades ambientais, aproveitamento de recursos humanos, financeiros, descrição dos impactos ambientais. Isso tudo alimenta uma primeira parte que a gente muitas vezes esquece, né? Que é o OIR, PIR, e posso dizer, pouquíssimos projetos que eu trabalhei até hoje têm isso. A gente conta em uma mão, os projetos que têm esses documentos bem claros, e a gente foca muito, né, na jornada em fazer o BEP, né, o Plano de Execução BIM. Mas o que eu trago aqui quero dar um senso de pertencimento do BEP, né, no todo. O BEP ele entra após a gente vincular todo o problema que a gente está resolvendo, esses conceitos mais estratégicos do negócio, e a gente quebra isso em requisitos de informação até ter, de fato, o BEP. E o BEP, ele anda muito junto com o LOG, né? O LOG é um conceito mais comum, antigo, e que a gente tem mais clareza do que pode ser, apesar do problema dele ser justamente falta de clareza, né? De ter uma única definição. Então, por isso que no projeto a gente vai abrir aqui o LOI, né? Que é o Level of Information Needed, em que a gente vai falar do nível da informação necessária. O LOI é um conceito que está substituindo aos poucos o LOG. Né? Ele é mais claro, a gente consegue ter clareza e uma visão única da informação do projeto. Mas aí eu falei justamente que tem muito documento, né? O que de fato é necessário num projeto? O BEP é o documento mandatório. Esse é o documento número 1 que a gente precisa aprender a elaborar e controlar ao longo do ciclo de vida daquele projeto. O BEP é mandatório, a gente não faz um projeto em BIM sem ter um BEP. Os outros, a gente, como eu falei, a gente precisa entender como eles funcionam, né? Que lá dentro do método a gente vê. O BEP, ele anda sempre em resposta ao PEP, que é o plano de execução do projeto. Então, uma experiência que eu tenho, né, e queria compartilhar com vocês também a gente muitas vezes não vê planos de execução do projeto elaborados. A gente tem que sempre bater na tecla junto do lado do nosso gerente do projeto. A gente precisa ter um PEP, ter um BEP, né, o plano de execução BIM sem um PEP, ele fica muito vazio e a gente não consegue depois ter engajamento do próprio gerente do projeto depois para fazer sentido no BEP, né? Então muitas vezes a gente faz o BEP sem ter PEP, mas a gente precisa começar a provocar, né? A gente precisa de um PEP para fazer um BEP alinhado ao que será entregue.
E aí esse BEP, como eu comentei, ele especifica o LOD, o nível de desenvolvimento do modelo, mas que a gente vai bater muito também na visão do LOIN, né? Nível de informação necessário. Toda essa parte da requisição, que resume todo o ciclo de requisição da informação. Eu acrescento lá dentro do método também o AWP, que são os pacotes de trabalho avançados. Eu comecei a trabalhar, a estudar isso no meu mestrado, lá em 2020, e comecei a aplicar nos projetos também. E assim, eu não sou o maior expert em AWP do Brasil, longe disso, tem muita gente muito boa. Mas eu trago aqui alguns conceitos da AWP que eu uso no dia a dia que fazem uma diferença enorme para essa organização da informação. A gente quebra o projeto em partes e dá uma visão mais enxuta, né, para a resolução. A gente alinha modelo com documentação. E faz total sentido a gente pensar nele já na fase de requisição da informação. Como comentei, esse é o 80-20 do processo de requisito da informação, em que a gente vai ver o BEP, nível de informação necessário, tudo que envolve a ISO de 9650, né? E adicionando os pacotes de trabalho AWP. Nessa fase a gente vai usar ferramentas como Plenary, Project Library, para a gente fazer cronograma e pensar o nosso projeto, e o próprio Notion para organizar tudo isso numa ideia, né? É um segundo cérebro, de fato, o Notion, né, para a gente. Quais que são os desafios nessa etapa? BEP, principalmente, é muito trabalhoso para criar e manter. Então, lá dentro do projeto, a gente vai pensar numa forma enxuta de fazer um BEP. Ninguém lê o BEP, então isso é só uma visão da gente preparar, né, essa visão para a coordenação futura, que a gente vai precisar ter o BEP sempre debaixo do nosso braço, né? E pouquíssima gente lê o BEP, está dentro do projeto. O próprio cliente muitas vezes não sabe que ele aprovou um BEP, né? Cada parte interpreta o que lhe convém, então aqui é a importância de construir um BEP em conjunto com a equipe, né, com todos os stakeholders, não só a equipe de projeto, mas com os usuários lá do projeto, os patrocinadores, o cliente principalmente tem que estar aprovando, né, o BEP e ser o mais específico possível, né? Por isso que a gente fala muito do LOIN, não do LOD, e fazer cumprir, ter essa mentalidade de que as coisas não vão acontecer se a gente não está ali fazendo cumprir. Como que o BEP é montado, do zero, a gente vai ver lá, porque cada capítulo está lá, e quando o projeto muda, né? Esse é um fato que acontece lá dentro do método, a gente vai ver como resolver. E o projeto mudou, e agora? O que eu faço com o BEP? O LOD e o LOI que eu falei aqui de forma bem simplista, né? O LOI que eu trago aqui, para vocês também já visualizarem isso, é um conceito muito novo e alguns de vocês provavelmente não conhecem. Aí eu vou fazer um momentinho aqui para perguntar para vocês. Quem de vocês já usa LOIN, L-O-I-N no projeto? Quem usa LOG manda LOIN, quem usa LOIN manda LOIN no chat. Vou fazer uma taxa de utilização de cada um dos níveis de informação. O Lucas usa LOIN, o Lucas já tem a visão do futuro, né? Vai ser utilizado. Pois é, o LOI, enfim, o LOI ele é uma forma da gente, o LOI tem a norma, né? Até eu trago aqui o número da norma, essa 7817, ela foi herdada, né, de normas antigas e ela foi lançada e efetivada, de fato, né, colocada a uso agora em junho de 2024, ela é muito recente. E ela fala dentro da norma também, a gente olha dentro do projeto também, ela fala muito do porquê das informações, de quando as informações serão entregues, quem são os atores e as partes interessadas e como e o que será entregue. Em resumo, o LOI ele evita essa brincadeira que eu trago aqui você deve já ter visto essa imagem, né? De quando o cliente explica o que ele quer, até chegar no que de fato vai ser entregue, aquilo já mudou totalmente. O que ele queria não é mais o que aconteceu. Ele pediu um balanço aqui, né? Um balanço de 3 peças e ele recebeu um balanço com sofá. E aí muitos de vocês vão se identificar quem passou por isso já. O que muda basicamente, né? E o que a gente vai aprender a fazer lá dentro do projeto? O LOG ele trata de níveis, de basicamente 5 níveis
incrementais de informação, do log 100 até o log 400. E tem também um log 500 lá dentro do BIM Forum, né, que quem criou esse conceito, que fala do as-built. Mas isso é muito abstrato. Como a gente fala de uso BIM, muitas vezes, dependendo do uso que a gente está entregando naquele projeto, não faz muito sentido esse conceito do log. Às vezes a gente detalha demais, às vezes a gente detalha de menos. Um exemplo, se a gente vai entregar um uso para verificação de interferências, né, a gente vai fazer a modelagem, vai querer resolver problema de clash, né? Aquele uso não tem muito sentido a gente detalhar a parte interna, por exemplo, de uma estrutura, né, um equipamento, detalhar a parte interna, porque a gente quer fazer uma verificação de interferência com a superfície, com a casca daquele equipamento. Então, é por isso que é um exemplo de como isso se torna muito complexo quando a gente fala de projetos em BIM, em que tem muita informação envolvida. E o LOI, ele trata, faltou um N aqui do LOI, né? Ele trata de vincularmos os usos do modelo BIM aos parâmetros e à geometria que vai ser entregue. Então, a gente vai detalhar aqui um documento que a gente vai especificar todos os... aprender a como especificar, né, esses parâmetros de acordo com o uso. E a gente pode entrar em detalhes aqui muito específicos, né, isso que a gente busca. Por exemplo, em que fase a gente vai requisitar informação para os nossos projetistas. A gente vai requisitar isso na fase de projeto básico, de detalhado, lá no meio do detalhado, né, porque às vezes a gente está no início do detalhado e já começa a emitir documentação para a obra, então disciplinas de estrutura, por exemplo, a gente precisa ter um nível de informação mais cedo que as disciplinas complementares. Então isso mostra o quanto que o LOI ele é bom, né? Ele é bom para a gente trabalhar com clareza. Ele fala de geometria, de informação e de documentação, lembrando. O conceito do AWP, que é esse adicional, muitos especialistas não usam AWP, né? Ele também é um conceito está muito vinculado a projetos industriais, mas a AWP ele pode ser utilizado em qualquer tipo de projeto. Os conceitos dele, se você dominar os conceitos dele, você aplica isso em um projeto comercial, residencial. E até teve um pessoal que comentou ontem, né, sobre a utilização do BIM em projetos residenciais, por exemplo. A gente vincula toda essa parte da aquisição a como o projeto vai ser faseado para a etapa de construção. E a gente desenvolve isso já nas fases de projeto, né? A gente vai quebrando o grande projeto em pacotes cada vez menores. A gente entrega o AWP, né, vinculado ao BIM 4D também, que eu trouxe aqui, que é um uso que a gente pode ter no modelo. Essa sinergia entre os dois ela é perfeita quando a gente conhece a AWP e a gente precisa entregar um modelo para planejamento de construção, né? Porque é muito mais fácil organizar um modelo para simular ele, a execução, né, virtualmente. Vencemos a parte da requisição, agora a gente vai para a parte da informação, da produção, né? Nós, enquanto coordenadores, nós não produzimos informação, a gente coordena a produção da informação. Então a gente vai ser agora um coordenador BIM consultivo, colaborativo, desculpe. Eu trago aqui também dentro desse manual, né, esse guia de boas práticas para a contratação de projetos em BIM, que também é muito recente esse manual aqui, mas ilustra que a gente sempre fala de pacotes de entrega ao longo das fases de projeto, né? A gente começa com um projeto preliminar, entendendo os requisitos aí do projeto, depois a gente entrega disciplinas principais, depois a gente entrega as disciplinas secundárias, as secundárias, depois as que vão alimentar, né, as principais, depois as secundárias que vão ser alimentadas pelas principais. Atrapalhei todo aqui. E a gente começa a forçar a coordenação, e lá na frente a gente entrega a documentação. Entrega a documentação no fluxo BIM em fases mais avançadas. Todo esse processo ele deveria acontecer num fluxo BIM, em que a gente não entrega documento, papel, antes. Esse é um conceito. Na prática, a gente não vê isso acontecer, obviamente. Mas o conceito que a gente tem que entender dessa parte de produção é essa. A gente não deve produzir para mandar para frente, né, sem um processo de estágios daquela produção da informação. O que a gente vê nessa fase? O que é o 80-20 da produção da informação?
gente precisa criar o setup dos modelos, que é o startup para de fato as disciplinas entrarem, em que a gente vai definir coordenada, como que defino coordenada, onde que é a origem do projeto, como que eu organizo os níveis do meu modelo, qual a nomenclatura, qual que é a superfície que vai estar sendo a base daqueles modelos, a scope box para é uma boa prática, né, para a gente definir scope box. E aí, como a gente já fez o AWP lá na fase inicial, a gente consegue organizar as scope box pelas áreas de construção também. É muito interessante ter feito antes. Boas práticas de modelagem colaborativa, então a gente vai abrir o Revit lá, a gente vai ter acesso ao vínculo, né, com o Autodesk Docs, a gente vai modelar colaborativamente, não mais lá local, né? Acho que a gente precisa trabalhar num processo colaborativo, então a gente aproveita os recursos que a gente tem dentro do CDE para isso. A gente tem recursos de trabalho em work sharing lá dentro do Revit, que são muito bons. A gente vai ver o workset, como que organiza o workset para o pessoal trabalhar, como que publica modelo, como que sincroniza para todo mundo ver o que eu fiz no meu dia, né? A atualização do meu modelo. E a gente resume, né, esse processo no Revit a entregá-lo de uma forma adequada para o CDE. A gente vai estar dentro do CDE, na verdade. Então, a gente mergulha no CDE. Essa parte da produção a gente vai focar muito no CDE, lá no ACC da Autodesk, em que a gente precisa setar todo o esquema de pastas dentro do CDE. A gente vai organizar o fluxo de revisões para que os projetistas encaminhem o seu modelo por revisão e não falando, né, no WhatsApp, terminei, mandei por e-mail, por exemplo. Então, o CDE é para isso, para a gente centralizar a informação. Todo o processo de organização das nomenclaturas, né, que eu comentei, que é importante nesse momento de startup. E, para a manutenção da produção, no dia a dia, alinhada às entregas do projeto, né, você vai ter que liderar reuniões de coordenação, enquanto coordenador BIM, colaborativo. Então, você precisa desenvolver essas skills de gestão de projeto, começar a elaborar checklist e atas de reuniões para você liderar essas reuniões. E sempre com uma visão smart, porque como você vai muitas vezes conflitar com entregas do próprio projeto, né, e prazos, você precisa ser muito assertivo nas suas metas, nas suas reuniões de coordenação. E alguns exemplos, né, de telas que a gente passa lá, essa tela de cima a gente vai estar sincronizando o modelo do Revit dentro do ACC, vai trabalhar com worksets, a gente vai organizar todo o esquema de pastas e entender os módulos que tem dentro do Autodesk Docs. Como eu acho que eu não comentei ainda, né, mas a gente vai usar esses recursos aqui. Se vocês não têm ainda esses softwares, né, vocês não contrataram, a gente utiliza as licenças gratuitas, né, com um período que expira, né? Ou se vocês são estudantes ainda também, tem licença estudantil, a gente sempre tem acesso a testar essas ferramentas que serão utilizadas na jornada de trabalho de vocês. Os próprios setups de modelos e boas práticas que eu comentei, né? Enfim, vou passar aqui porque isso já comentei bastante. Como que a gente lidera essas reuniões de coordenação. Esse processo de coordenação é extremamente importante e a gente tem sempre um CDE para nos guiar, né? Informação sempre atualizada, o mais atualizada possível. E aí a gente chega num passo já de encerramento, ou da nossa semana, enquanto a gente vai checar os modelos que foram produzidos, ou do final do projeto, em que a gente vai entregar a informação para o final. Então a gente não entrega somente no final, a gente vai entregando ao longo do projeto. Então essa checagem para validação ela é contínua ao longo do processo. E aqui a gente vai querer ser muito assertivo na informação que foi produzida. E para isso a gente vai utilizar verificação de interferências, a gente vai usar muito o Navisworks nessa etapa, a gente vai abrir e vai entender como que faz a verificação de interferências, como que define regras, tolerâncias, cria os testes, agrupa os resultados, como que a gente checa a qualidade da própria federação dos modelos, se todos eles estão federados da forma correta, respeitando a origem do modelo. Obviamente, a gente vai querer validar aquele modelo conforme lá o BEP que a gente requisitou lá atrás, na etapa 1, e os próprios padrões da ISO 19650, a estrutura hierárquica do modelo, se está atendendo a